Amém, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, nesse momento de estudo da Tua palavra, e pedindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo de Deus fique ao nosso lado, nos instruindo, Senhor, dando discernimento da Tua palavra, Senhor, dando a revelação necessária, Senhor Deus, para que entendamos, ó Pai, do espiritual, Senhor, da verdadeira mensagem que o Senhor quer revelar para nós nesse tempo, Pai. Nós colocamos as nossas vidas, Senhor, também colocamos diante de Ti nesse momento, Senhor Deus, aquilo que tem nos preocupado, Senhor. Aquilo que tem, Senhor Deus, mexido, Senhor Deus, com o nosso emocional, com o nosso coração. Senhor, acalente, Senhor Deus, o nosso coração. Faz calar, Senhor Deus, o motivo da nossa preocupação. Que o Senhor vá até onde está o motivo da nossa preocupação, Senhor Deus, e traga uma resposta, traga uma solução, Senhor. Nós colocamos diante de Ti o tio Valtenci, que está hospitalizado, que o Senhor possa ser com ele nesse tempo, Senhor, trazendo, Senhor, a restauração da saúde, cuidando dele, Senhor. E nós queremos, Senhor Deus, colocar todos esses motivos, Senhor, diante de Ti. Aqueles até quem a gente não tem falado com ninguém, mas que o nosso coração, Senhor Deus, tem se perguntado, tem procurado uma solução, até esses motivos, ó Pai. Nós queremos estar deixando no Teu altar e pedindo, Senhor, clamando, Senhor, que a Tua direção venha, que a solução venha de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, pedimos a Tua bênção, pedimos, Senhor Deus, a Tua presença nesse estudo, pedimos a Tua colaboração, Senhor Deus, para que a gente possa entender, Senhor Deus, da Tua palavra, dos Teus princípios, Senhor, dos alvos que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Compartilhar aqui. Bem-vindo a todos, eu vi Sueli também aí, participando, Andresa. Vamos começar. Está gravando. Tá. Então, hoje eu coloquei assim, preparação para o fim. A gente tem estudado durante esse mês de junho, maio, a gente tem estudado a respeito do final dos tempos. E por final de tempo, a gente entende esse tempo em que estamos vivendo. Então, a gente fez uma passada pelas 70 semanas de Daniel, vimos ali Mateus 24 e 25, e temos avançado nisso. E a semana passada a gente estudou sobre a igreja, o papel da igreja nesse tempo, o que é a igreja, o que Jesus deixou como última palavra à igreja, e a última palavra está escrita ali em Atos, naquele momento antes dele subir, em Atos 1:8, ele deixou a seguinte mensagem para aqueles que estavam ficando. Ele falou assim, Atos 1:7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, ou seja, a gente não é competência saber o tempo do fim, mas ele continua o versículo 8, que é o que fala diretamente para nós, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o que ele está falando é que a gente seria testemunha a respeito. Deixa eu ver, chegou uma notificação do Skype aqui. Ah, tá, chamada terminada. E a gente seria testemunha, né? Em todos os lugares, ele colocou ali, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, para a gente ser essa testemunha de Cristo, para a gente pregar o Evangelho, para a gente mostrar Cristo, aquele que não conhece, a gente precisa receber poder do Espírito Santo. Foi o que a gente conversou a semana passada. Se a gente não receber esse poder do Espírito Santo, acaba que a gente vai testemunhar, vai falar de Cristo, mas vai falar com a nossa própria força, do nosso próprio jeito. Às vezes não é um jeito legal de falar, às vezes não é um tom de voz, um tom de chegada nas pessoas correto. Às vezes a gente não fala o que Deus falaria àquela pessoa. E com o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, se torna mais fácil. Eu já tive experiências assim de pregar, e às vezes, ao final, a pessoa chegar e falar assim: nossa, parece até que você sabia da minha vida, né? E é claro que a gente não sabe, a gente não conhece a pessoa, não sabe, né, a vida da pessoa. Mas isso é o Espírito Santo que vai lá e fala e faz a mensagem chegar até aquele coração do jeitinho que Deus faria chegar. Então, para testemunhar, para falar, para ser testemunho de Cristo, a gente precisa do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Não tem outra maneira de pregarmos o Evangelho sem a ajuda do Espírito Santo. Eu não posso, só com meu coração, só com meu desejo, resolver falar de Jesus para a pessoa. Eu não posso. Eu tenho que pedir que o Espírito Santo venha sobre a minha vida, abençoe para eu poder falar do jeitinho que Deus falaria. Porque senão a gente vai falar do jeitinho que a gente quer falar, do jeitinho que a gente acha que é o melhor, do jeitinho que a gente acha que é o que a pessoa precisa ouvir, do jeitinho que acha, no tom que a pessoa precisa ouvir, e não do jeitinho que Deus falaria. Então, para pregar Cristo, eu fui professora, né, e eu dava aula de português. Então, para dar aula de português, eu fiz, na faculdade, eu fiz uma faculdade de letras português. Então, eu estava habilitada para dar aula de português, para ensinar português, né? E para pregar a Cristo, não basta eu só estudar a palavra por mim mesma. Para pregar Cristo é diferente de dar aula de português. Eu preciso estudar aqui também a palavra, mas eu preciso também buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é que dá a maneira correta, o tom correto, o momento correto, o jeito correto, porque o Espírito Santo de Deus, ele dá poder para testemunhar. Então, eu preciso, além de ter a vontade no meu coração de falar de Deus para as pessoas, eu também preciso pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. E aí, eu voltei aqui, um pedacinho, né, que faltou da semana passada,
que é o momento em que a gente está vivendo. A gente já passou por esse estudo de Mateus 24, a gente estudou Mateus 24, 25, mas aqui eu quis frisar para informar em que tempo a gente está. Porque quando Jesus falou com os discípulos a respeito do final dos tempos, que Jesus estava respondendo aqui a uma pergunta dos discípulos, né? Que quando Jesus estava ali pregando para eles, falou assim, ó, não ficará pedra sobre pedra no templo, né? Ele apontando para o templo. Aí os discípulos falaram assim, Senhor, quando é que vai acontecer isso? E a gente, eles fizeram 3 perguntas. E Jesus começa a falar, e é em Mateus 24 que ele fala a respeito do tempo do fim. Então, ele dá sinais de quando seria esse tempo. E por esses sinais que ele responde ali, naquele diálogo ali com os discípulos, por esses sinais é que a gente percebe, peraí, ele está falando algo que já está acontecendo, que a gente abre o olho assim, vê as notícias, a gente chega lá no trabalho, sabe do que está acontecendo, a gente olha para a rua, vê o que está acontecendo, dentro da nossa casa a gente percebe alguns sinais, então a gente percebe assim, peraí que o tempo que Jesus estava falando lá no começo da era, né, no ano 33, quando ele falou lá no ano 33, eu estou vendo que agora em 2023 tá ficando igualzinho o que ele falou, né? Então, 3 versículos que ele falou que eu quis trazer para a gente refrescar a nossa memória. Em Mateus 24, 12, ele falou assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que é iniquidade? Iniquidade é um pecado, mas é um pecado que não é aquele pecado que a gente comete assim. Não é o ato. Não é o ato. Não é o pecado que a gente comete assim, de pronto, né? Iniquidade não é isso. Aí a Adalberto está aqui falando que iniquidade é o mal que está dentro da pessoa. Então, é aquele desejo por pecar, não é o pecado simplesmente, né? Aquela queda, né? Como é que a gente fala isso? Queda por pecar, né? Aquela predisposição em pecar. Então, Jesus fala que um dos sinais do final do tempo é a iniquidade, que se multiplicaria. Ou seja, naquele tempo tinha iniquidade, um pouco tempo depois tinha iniquidade, sempre teve iniquidade. Mas um sinal desse tempo é multiplicação da iniquidade. Multiplicação de pessoas que têm aquela predisposição em pecar e que gostam de pecar. Não é aquele pecado involuntário que a gente comete e na hora que a gente vai deitar a cabeça no travesseiro, a gente pensa assim, gente, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Não era para ter feito isso. E a gente sente até uma dor assim, né? A gente se arrepende de tudo. Não é isso, iniquidade não é isso. Iniquidade é aquela predisposição em gostar de pecar. Então, esse é um sinal. No tempo do fim, e essa predisposição em gostar de pecar, ela estaria multiplicada. E também o amor se esfriará de quase todos. A gente também percebe que esse também é um sinal desse tempo, né, de amor se esfriar, né? Às vezes acontece até dentro da própria casa, né? A gente percebe assim. Hoje eu estava ouvindo alguém falando a respeito das universidades, né? Alguém falou, não lembro quem foi um pai que falou, ou foi o André, ele falando que você prepara um filho, você investe na educação, você investe em coisas boas, você cria aquela criança como preciosidade sua, depois você envia aquela criança ali para a universidade
e em 3 meses aquela pessoa já está não amando mais os pais, não aceitando mais o que os pais falam, quer dizer, você manda para uma fábrica de criar monstrinhos. Eu falo, as universidades hoje é um criadouro, assim, né? Por isso, e esse pai falando que precisa proteger a mente do jovem, né? Antes dele ser enviado para a universidade, porque ali massivamente existem pessoas que vão contra valores de família. E né? um grande investimento financeiro, espiritual. E aí, isso é uma marca do tempo final, que Jesus falou lá no ano 33. Jesus falou lá. Então, são sinais. E aí, no versículo 13, ele fala assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que é perseverar. Aquele, porém, que perseverar, que se manter fiel, aquele que não desistir até o fim, e vai ser difícil não desistir até o fim, porque também faz parte desse momento o desejo por hedonismo, eu não sei o quê, tem uma porção de coisas que fazem parte desse tempo, que é assim, aquele prazer de não fazer nada, aquele olhar assim, mais assim, eu vou cuidar de mim, vou deixar os outros. A gente tem ouvido muito essas frases. Eu preciso pensar em mim também, só pensando nos outros. A gente encontra pessoas cansadas e vai conversar com elas, essa frase surge naturalmente. As pessoas desistindo, sabe? Então, no versículo 13 está assim: aquele que perseverar, né, até o fim será salvo. Egoísmo. A gente luta contra ele, mas agora não estamos lutando tanto. E faz parte, o egoísmo é um sinal também desse tempo. O último sinal desse tempo que Jesus deixou ali foi esse versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, um sinal é que o evangelho de Jesus Cristo seria pregado em todas as nações. E o povo que acompanha isso, de pregação de evangelho, né? Essas agências missionárias, existem agências missionárias. O que são, Gil, agências missionárias espalhadas no mundo? São equipes de pessoas que se juntam para capacitar pessoas para irem e pregar o evangelho. A gente chama essas pessoas que saem de suas casas, que saem de suas cidades, que saem de seus países para irem para outras nações pregar o evangelho, a gente chama essas pessoas de missionários. Missionário, quando sai enviado por agência, por igreja, ele não é enviado só porque tem o desejo de ir para a nação e vai. Não é assim. Ele precisa passar por um treinamento. Que treinamento? Além do treinamento da palavra, ele precisa passar por um treinamento de conhecer o lugar para onde ele está indo. Ele precisa conhecer a cultura, o que é importante naquele povo, o que nunca você pode fazer lá naquela nação. Então, eles passam por um treinamento e são enviados. E essas agências missionárias espalhadas, a gente tem Portas Abertas, a gente tem várias agências, elas também, elas fazem meio que um relatório, sabe? Pontuando ainda qual local que nunca foi enviado ninguém, que lá não conhece o evangelho, que lá precisa conhecer, né? Então, por esses relatórios, a gente percebe que está faltando poucos lugares no mundo para ser pregado.
Tem lugares que não foi enviado ninguém, mas a internet chegou e as pessoas acessaram a internet e receberam a palavra de Deus. Então, esse sinal aqui de que virá o fim, quando o evangelho for pregado em todas as nações, raça, tribos, então, também é um ponto que a gente tem que prestar atenção, porque também ele está chegando aí, atingindo o mundo, né? Então, precisa chegar aí. E Jesus fala assim, em Mateus ainda 24, a respeito de um sinal também que eu quis deixar aqui. Mateus 24, a partir do versículo 37, está escrito assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, como é que era nos dias de Noé? Que Jesus falou em Noé. Noé é um personagem lá do Antigo Testamento, está lá em Gênesis, a história dele, né? Noé é aquele que a gente sabe assim, Noé fez uma arca, entrou todos os bichos, casalzinho, tudo, entraram lá de par em par, entrou a família de Noé, aí o mundo passou por um dilúvio. Só que aqui Jesus está dando um dado do que estava acontecendo ali no entorno de Noé antes do dilúvio. Então Jesus fala assim como foi lá nos dias de Noé, também vai ser a vinda do Filho do Homem. E o que era lá nos dias do filho de Noé? O que é que estava acontecendo lá? Deixa eu ver aqui. Está chegando e eu fico pensando assim, será que tem alguma mensagem aqui? Tá, do Irlã lá. E aí, o que estava acontecendo em volta ali, antes de Noé entrar na arca? Aqui no versículo 38, fala assim, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, quer dizer, antes de Noé entrar na arca, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Então, quer dizer, o que estava acontecendo de anormal antes de Noé entrar na arca? Nada. Não tinha nada acontecendo de anormal. As pessoas estavam comendo, bebendo, casavam, tudo normal. Então, eram dias normais. Até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Não perceberam por quê? Porque era um dia normal, né? Senão, quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí, eu botei uma frase aqui em cima disso, desse acontecimento, eu botei assim, proteção em meio ao caos. Essa frase. E essa frase pega para você. Eu peguei para mim. O que é proteção em meio ao caos? Proteção em meio aos problemas. É o que Deus fez com Noé e a família dele. Ia ter um problema no mundo, um dilúvio, o mundo ia acabar em dilúvio. O que Deus fez? Deus tirou essa família aí e botou numa arca. Protegeu. Fez assim também com Ló, sabe? Sodoma e Gomorra, estava lá Ló, lá naquele lugar, e os anjos foram lá e retiraram Ló e a família de lá antes de destruir. Eu vejo isso como ali está o registro, né, na palavra de Deus, e eu trago isso para a minha vida, sabe? Eu pego assim a palavra, eu não fico assim só no que aconteceu lá. Eu falo assim, se Deus fez isso com eles, faz comigo também. Então, onde tem destruição, eu falo assim, Senhor, assim como o Senhor fez com Noé, o Senhor retirou, sabe, eles da destruição, faz assim com a minha casa também, Senhor. Cuida da gente, sabe? Eu falo isso com Deus. E você pode fazer
essa oração também com a sua casa, com os seus, para Deus proteger. Porque se Deus fez lá, ele pode fazer aqui também. Então, lá em Gênesis 7:1, quando aconteceu isso, eu acho interessante algo aqui que aconteceu. Disse o Senhor a Noé, lá na época de Noé, o Senhor falou com ele: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Então Deus olhou para Noé, viu Noé um homem justo diante de tudo que estava acontecendo ali, porque pode prestar atenção, Deus não resolveu destruir o mundo naquela época, estava tudo bonitinho. Não, é porque estava acontecendo uma porção de coisa. Mas aí Deus olhou e viu Noé. Então Deus falou: entra na arca, tu e toda a tua casa. Aí quando a gente vai para o versículo 16, dá eles entrando. Eram macho e fêmea, aí botou os bichinhos também. Ele falou assim: pega os bichinhos também. Cada um. E a gente sabe pela palavra de Deus que os bichinhos eles foram se encaminhando. Na hora certa, a arca pronta, os bichinhos foram macho e fêmea se encaminhando para lá. Eu creio que Deus ordenou a eles, né? Eles obedeceram e foram entrando na arca, né? E entraram como vai ser lá, né? É boi com leão, tudo misturado. Todos misturados. E entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E aí vem o que eu quis ressaltar aqui para gente. Aqui, interessante, assim, esse final do versículo 16 diz bem assim: e o Senhor fechou a porta após ele. Eu acho isso muito interessante, porque não foi Noé que fechou a porta lá por dentro, puxou assim a porta e fechou a arca. Deus fechou por fora, selou aquela porta lá, e a água não entrou na arca. Tem mais ninguém. Aí eu fico pensando assim, do mesmo jeito que Deus fechou e selou aquela arca, ele pode também fechar o cerco em volta de nós e selar e o mal não entrar. Essa é a minha oração para a minha vida e a minha casa. Amém. E eu estou falando para você fazer para a tua também. E aí, o finalzinho lá do estudo da semana passada, que eu ia falar, fica aquela dúvida assim: Gil, tá, acontecer a destruição agora, a gente vai, a palavra de Deus fala que a gente vai, o anjo vai, Jesus vai vir nas nuvens, é assim que está falando, né? O anjo vai tocar a trombeta e nós vamos subir ao encontro de Jesus. A gente vai encontrar com ele nas nuvens, ele não vai descer nesse momento em que ele vem buscar os dele, ele não desce. Ele desce no final dos tempos para guerrear, para conquistar. Mas nesse momento ele vem tirar a noiva dele. E aí a gente fica pensando: Gil, mas e os que não estão vivos aqui, que já morreram, que estão enterrados? Essa é uma dúvida. É uma dúvida não só nossa, mas uma dúvida também dos discípulos, que ficaram com essa dúvida. Ué, mas e aqueles que morreram? Eles vão ficar aqui, perdidos aí, os ossinhos até já se desfizeram, enterrados. O que vai acontecer com eles? Tem também uma resposta a essa pergunta. Em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, o apóstolo Paulo está respondendo aos tessalônicos a respeito dessas dúvidas que eles perguntaram. Então, na própria palavra, tem a resposta para esse questionamento. O apóstolo Paulo responde assim, a partir do versículo 13, no capítulo 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Então, ele está falando assim, olha, que vocês não sejam ignorantes. Ignorante aqui é assim,
que vocês não saibam, não tenham ciência a respeito, né? Aos que dormem. Aos que dormem, ele está falando daqueles que morreram. Isso para vocês não ficarem tristes como os outros que não têm esperança. Porque há esperança para aqueles que dormem. Aí o versículo 14, ele continua falando: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, ele está falando, Deus também vai fazer a mesma coisa que fez com Jesus. Deus vai fazer a mesma coisa, vai trazer. 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que os vivos não vão subir antes dos que dormem. De jeito nenhum. Né? 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que dormem, e dormem aí é no sentido de que estão mortos, né? E a palavra de Deus morta. fala a carne morta, mas o espírito está aguardando, né? E aí a Bíblia usa muito esse aguardar, dormir, né? Dormiram em Cristo, os que dormem, mas eles estão aguardando, né? Então, esses aí, eles vão ressuscitar primeiro. Aí o 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, eles vão ser levantados primeiro, depois os vivos, né? Arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Nos ares quer dizer que Jesus não estará aqui na terra. Jesus estará no ar, aguardando a noiva dele. E a gente já falou a respeito de noiva de Jesus. Quem é a noiva de Jesus? Aquela que o aceitou, né? A noiva. A gente fala noiva é a igreja. Aí eu falei a semana passada, que igreja? A presbiteriana, a batista, a maranata, a adventista, a assembleia. Que igreja é essa, Gil? Que é a noiva de Jesus. É aquela igreja onde o Senhor olha o coração de cada um e vê pelo coração aquele que o aceitou como Senhor e Salvador, e está aí atrás, correndo atrás, né, dia a dia, perseverando, sem desistir de amar os mandamentos, né? É essa aí a igreja, é essa aí que vai ao encontro dele nos ares. Então, esse arrebatamento de igreja aqui, Jesus não desce na terra, tem uma palavra que Jesus bota os pés no Monte das Oliveiras. Jesus vai voltar e botar os pés no Monte das Oliveiras. Mas esse aqui é um primeiro momento onde ele não desce. Ele vem perto, nas nuvens, e aguarda. É a igreja que vai ao encontro dele. E pela palavra, a gente entende que a igreja vai ao encontro dele para o casamento, para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, que vão ser em outro lugar, que não aqui. Vai ter um casamento, porque Jesus se apresenta como noivo, o noivo que dá vida pela igreja, pela sua noiva. Ele é o noivo, é o Cordeiro. E a gente está aguardando esse enlace. Eu não tenho noção de como vai ser esse enlace.
Eu não sei como vai ser esse casamento, é um casamento espiritual. Hoje eu estava ouvindo a pastora Tânia Tereza, né, falando a respeito de casamento, né? Como Deus dá importância ao casamento, uma importância espiritual que falou, que faz até um paralelo, né? Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, então ali é um mistério no casamento, né? E aí eu estava pensando assim, meu Deus, como é que vai ser esse enlace, esse noivo, esse casamento, essa festa de casamento, aí a gente vai lá para estudar lá o casamento judeu, né? Casamento judeu é uma festa, é uma festa. O primeiro milagre de Jesus na vida dele foi realizado numa festa de casamento. Jesus estava lá numa festa de casamento, né? E ele transforma a água em vinho. O vinho acaba, né? O vinho, a gente fala que o vinho tem uma figura de. Fala vinho, fala de alegria. Então, vinho na festa acaba e Jesus chega, transforma a água em vinho. Aí isso serve também. Acabou a alegria, Jesus é o que transforma a tristeza em alegria, né? Então, a igreja vai subir, e a igreja, entendam que igreja é que a gente está falando e que a igreja que Jesus fala também, que o apóstolo Paulo também fala, a mesma coisa. Não tem uma igreja aquela com a palavrinha lá na parede, né? Não é essa. É uma igreja lá do coração, que Deus vai estar olhando aí quem é. Alguns vão chegar diante dele, mas Senhor, eu falei em teu nome, eu preguei em teu nome, eu não sei o que. Ele fala, não conheço você não, sai para lá. Aí outra vai estar, lembra das 10 virgens? Umas dormiram, não tinha azeite, as outras tinham azeite, foram para o casamento, as outras ficaram. Eu não sei quem é que vai, eu só fico assim, Senhor, que eu possa participar, porque eu aceitei o Senhor e a palavra fala assim, aquele que perseverar até o fim. Então, eu fico assim, Senhor, eu quero até o fim perseverar. Eu não quero ser aquela que decide um momento, depois deixa para trás, larga, vai cuidar de outras coisas. Eu quero ser daquelas que perseveram até o fim. Eu quero ser aquela que vai subir ao encontro lá para a festa de casamento, né? A festa de casamento lá do judeu dura 7 dias. 7 dias. A gente tem falado de dias, ser igual a anos na palavra de Deus, né? Um dia como um ano, né? Então, eu creio que essa festa aí da igreja aí com noivo, né? 7 dias ou 7 anos, vai ser uma festa. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui que a igreja vai subir. Jesus vai estar lá nos ares. Essa hora aí, ele não desce, ele não bota o pé. Ele vai botar o pé quando vier para conquistar. Conquistar. Aí vai ser uma luta final, mas ele vai vir conquistar. Nesse momento aqui, não é guerra, não é nada. Ele vem nas nuvens e a noiva sobe ao encontro dele para as bodas do Cordeiro. E aí, momento lindo, esse. Continuando, aí a gente vai para a próxima parada. Agora, nossa, a gente termina lá, aquele estudo lá, e a gente vai no próximo período para o livro de Apocalipse. O que é Apocalipse? A palavra Apocalipse, no grego, ela tem o significado de revelação. Então, a gente vai agora estudar o último livro da Bíblia, escrito pelo o apóstolo João, né? Já na velhice, João está exilado na ilha de Patmos, na Grécia, e ele lá exilado, ele recebe a revelação de Jesus a respeito do final.
E a gente vai, durante as próximas semanas, estar falando bem devagarinho a respeito desse tempo aí de revelação final. O livro começa com uma palavra falando daquele momento ali, né, que João está vivendo ali, das igrejas. Então, tem uma palavra, 7 igrejas da época ali que João conhecia, né, foi uma carta, né? Carta às 7 igrejas, já no capítulo 2 e 3 fala sobre isso, né? O primeiro capítulo é Jesus se apresentando ali, né, a João. E a gente vai ver que essas igrejas lá, né, da época, hoje a gente vê marcas dessa igreja nas nossas igrejas. A gente que é frequentador de igreja, a gente vai ver ali, nossa, mas isso aí parece que está falando da minha igreja, né? A gente vai ver marcas dessa igreja ali, das cartas que receberam a carta naquela época lá, que João fala, e também, a partir dali, já começa a falar desse final aí, e a gente vai estar estudando. Eu botei aqui o primeiro versículo do capítulo 1 de Apocalipse, que ele fala a respeito do que é o livro de Apocalipse. E diz assim: revelação de Jesus Cristo. Então, é Jesus Cristo que está fazendo essa revelação a João, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, nós, servos, as coisas que em breve, aí eu sublinhei em breve, eu falei assim, cara, João recebeu isso lá nos anos 90, né? 90. E aí, em breve, agora a gente está em 2023, que breve é esse? Mas, para Deus, né? Um dia, né? Minha filha, é um estalar de dedo. Em breve, devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então, a gente vai estar vendo revelação que foi liberada aqui para João a respeito das coisas que estariam por acontecer. Então, esse tempo aí, a gente vai fazer esse livro bem devagar, bem tranquilo, para que a gente possa bem mastigar bem. Aí é um livro assim, Apocalipse. Quando eu me converti, aí logo no começo falaram assim: esse livro aí não é para você ficar pegando e lendo, não. Ele tem coisas assim, né? É porque fala do final, né? Dá detalhes do final. Mas eu creio que se é umas coisas para mostrar para a gente que deve acontecer, que Jesus achou importante João escrever, eu creio que é importante para a gente saber também, né? Gil, em que isso importa para a gente que está vivendo aqui agora, né? O que importa lá saber? Eu vou falar para vocês de mim. É uma coisa que está por acontecer, ainda mais que tem tragédia, tem terremoto, tem maremoto, né? Tem opção de coisa lá descrito, aí a gente fica assim, ai, não quero estudar isso, não. Eu falo para você da minha visão. Eu sabendo o fim, né? Sabendo lá como Jesus, o final da história, isso traz para mim uma calma, uma esperança, paz, né? Eu não fico perturbado, porque o que me tira, assim, do controle emocional é eu ficar vendo as notícias que estão ocorrendo hoje e sem saber como vai ser o final. Agora, eu saber como vai ser o final,
para mim, me traz mais tranquilidade. É igual a gente assiste o jogo de vôlei, né? Aí, quando a gente sabe o jogo, assim, a gente já sabe o resultado no final, aí quando a gente vê a aflição lá dos jogadores, lá, os meninos jogando, mas eu já sei que o Brasil ganhou no final, então meu coração não fica saltando, querendo vir sair pela boca, porque eu já sei o final daquele jogo. Então, eu vou tranquila. Hoje a gente estava vendo a notícia, o André falando que hoje saíram muitas notícias na internet a respeito de o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Rússia. Hoje saíram tanques de guerra tão espalhados lá em todos os estados nos Estados Unidos, né? Tudo andando assim, fila. Eu até vi uns vídeos assim, hoje, está acontecendo hoje. Aí a pergunta dele falando assim, é a Terceira Guerra Mundial, assim, né? E eu falando assim, eu não vou nem me preocupar com isso, que eu sei o final da história. Sabe, assim, saber o final da história tira a gente, assim, daquela aflição. Meu Deus, e agora o que vai acontecer? Ai, meu Deus, o mundo vai acabar. Calma, calma, o final da história já está revelado, já se sabe. Então, a gente aguenta firme. Então, para a semana que vem, a gente vai começar a estudar esse livro aí tremendo que Jesus deixou para a gente aí ver, estudar, tá bem? Vamos orar e aí eu abro para, se você quiser fazer algum comentário, tá? Amém, Senhor. Nós estamos estudando, Senhor Deus, um assunto que mexe, Senhor, que às vezes vem o nosso emocional, saber do final, a gente olha o jornal falando do final, tanta coisa acontecendo, mas, Senhor, se o Senhor deixou escrito na tua palavra, e se o Senhor fala que é bom a gente saber, nós cremos no que o Senhor fala. Então, que o conhecimento de que o Senhor está no controle das coisas, que o mundo ia ficar difícil mesmo, mas que o Senhor está ali, o Senhor está sabendo, o Senhor deixou claro, Senhor, na tua palavra, isso nos traz a confiança, Senhor Deus, que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E saber, ó Pai, que na tua palavra mesmo está escrito que nós seríamos protegidos por ti, Senhor Deus, em meio ao caos. Isso também tranquiliza o nosso coração. Que isso seja verdade, Pai, em nossa vida, que nós sejamos mesmo guardados, protegidos, Senhor, no tempo da angústia, Senhor. Que nós sejamos preservados em meio ao caos. Preserva, Senhor Deus, as nossas vidas, preserva a vida, Senhor Deus, dos nossos, da nossa parentela, Senhor. Não permita, Senhor Deus, que ninguém fique fora da arca, Senhor Deus, da tua proteção, Pai. Guarda cada um, Senhor Deus, debaixo da tua proteção. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento para que possamos, Senhor Deus, estar com os olhos espirituais abertos, com os ouvidos espirituais abertos, que a gente não seja neófito, Senhor, que a gente não fique aqui, mas sem entender do tempo, sem prestar atenção nas coisas, Senhor Deus, mas que a gente viva a nossa vida, como a tua palavra diz, viver o dia a dia, trabalhar, produzir, estudar, fazer as coisas, mas que o nosso coração, Senhor Deus, esteja preso a Ti, não preso às circunstâncias dessa vida que são passageiras, mas que o nosso coração, o nosso olhar esteja voltado para Ti, para as coisas que o Senhor falou e fala na Tua palavra, Senhor Deus, que a gente possa, assim como a Tua palavra diz, que a gente não é desse mundo, a gente pertence a um outro reino, que a gente tenha isso claro no nosso dia a dia. Mesmo fazendo as coisas comuns, acordando, dormindo, trabalhando, estudando, Senhor, mas que a gente tenha noção que a gente não é desse mundo, que a gente pertence a Ti. Em nome de Jesus, guarda as nossas vidas, Pai. Amém. Amém. Amém.
Deixa eu fechar aqui o. É. Amém.